forçada a assistir ao casamento do príncipe que amava, como o filho que esperava. Isadora estava parada com o coração acelerado diante do grande espelho adornado do castelo. A luz das velas criava sombras dançantes e sugeria um espetáculo majestoso para a cerimônia do dia seguinte. Mas o brilho ao seu redor parecia uma armadilha. As cores vibrantes das flores e as vestes opulentas dos nobres representavam uma alegria que ela não podia sentir. Era um dia de celebração, mas para ela, uma tortura. Afinal, ela estava prestes a perder tudo. Sua alma estava despedaçada, e o nó na garganta tornava cada respiração um desafio. Rafael, o príncipe dos seus sonhos, estava prestes a se casar com outra mulher. Os preparativos para o casamento tomavam conta do castelo, que estava agitado como uma colmeia. O riso dos convidados soava distante, como ecos de um mundo onde ela não pertencia. Entre risadas e promessas de amor eterno, ela se lembrava das noites secretas que passara com Rafael. Aquelas promessas sussurradas sob o manto da escuridão pesavam em seu coração como correntes. Ela se lembrou do toque delicado de suas mãos entrelaçadas, da forma como ele a olhava com um desejo que ninguém mais conhecia. Mas agora, tudo isso parecia perdido. Isadora estava grávida. A notícia, uma bênção e um fardo, pulsava dentro dela, uma vida que poderia unir os dois, mas também uma razão para sua destruição. Como poderia Rafael ficar com ela se a sociedade rejeitasse o amor que compartilhavam? O peso do segredo era insuportável. Precisava decidir, revelar tudo e arriscar perder Rafael para sempre ao expor a verdade ou permanecer em silêncio e vê-lo se unir a outra. Uma escolha impensável que a apunhalava. Mas algo estava prestes a mudar. O primo de Rafael, um jovem oportunista e sádico, conhecia o segredo de Isadora. Ele deitava olhares maléficos, como se pudesse sentir o desespero dela. Ele planejava usar essa informação para arruinar o casamento no altar, uma vingança que o fazia sorrir. O poder que isso lhe dava era aterrorizante, e ela sentiu um frio na espinha. As consequências de sua revelação estavam longe de ser simples. No coração daquela tempestade emocional, Isadora recebeu um convite para um último encontro com Rafael, uma súplica à escuridão que ela não podia ignorar. A expectativa consumia. Seu coração dava voltas, como se quisesse despedaçar-se ainda mais. E se fosse a última vez que o veria? A luta entre o desejo de se revelar e o temor pelo que poderia acontecer fazia suas mãos tremerem. Quando finalmente se encontrou com Rafael, não conseguiu evitar o olhar intenso que atravessou a sala. Era como se o tempo parasse. O mundo ao redor desapareceu, e a única coisa que importava eram seus olhos. O amor que ainda brilhava ali, mesmo em meio à dor. Mas enquanto ela observava, a realidade do casamento iminente a sufocava. Teria coragem de declarar seu amor e o segredo que carregava? Ou permaneceria em silêncio, um fantasma à beira de um destino sombrio? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Quando Isadora olhou nos olhos de Rafael, o mundo ao redor desapareceu. Mas o silêncio que seguiu foi quebrado por uma batida forte na porta. O coração dela disparou. Uma sensação de cano, um verdadeiro presságio. O primo de Rafael entrou com um sorriso cínico e a atmosfera carregou-se de tensão.
Desculpem, mas precisamos falar. Agora, com um tom autoritário que fez a pele de Isadora arrepiar. Rafael franziu a testa, hesitante, mas antes que pudesse protestar, o primo lançou um olhar significativo para Isadora. Há algo que você precisa saber, ele começou, com um ar de prazer que o tornava insuportável. Algum tempo atrás, ouvi rumores sobre sua grávida. Isadora prendeu a respiração. Ele estava jogando seu segredo como uma bomba na conversa. O que ele estava fazendo? Parece que a história não se trata só de você e do príncipe. Rafael, ao ouvir essas palavras, olhou para ela confuso. E alarmado. O que você está dizendo? A voz dele tremia. Mas o primo não parou. Tem um motivo por trás do casamento. Um segredo maior do que você imagina. Ele se aproximou, e suas palavras foram como uma lâmina afiada. A verdade é que eu sou mais do que apenas um primo. Eu também sou o pai da criança. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era como se o ar tivesse sumido. Tudo fez sentido de repente, mas de uma forma distorcida e perversa. O que ele estava dizendo? Era um delírio, uma alucinação. Os olhos de Rafael se arregalaram, enquanto ele olhava de um para o outro, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça. Não, isso não pode ser verdade, murmurou Rafael, enquanto a incredulidade tomava conta dele. Você não sabe a verdade sobre sua mãe, Rafael. O primo insistiu. Ela fez acordos, casamentos, alianças por conveniência, que nem você, nem Isadora conhecem. E agora, você está apenas seguindo o que foi decidido para você. O olhar de Isadora se encheu de lágrimas. Como tudo havia chegado àquele ponto insuportável. Você é uma mentira, Rafael declarou, em choque, a dor evidente em sua voz. Ele estava ferido, mas a confusão misturava-se à raiva. O casamento é apenas uma fachada, o primo prosseguiu, ignorando o desmoronamento da atmosfera. Se você não se casasse, teria de lidar com os truques da sua família. A verdade sobre seu futuro, Rafael, não pode ser alterada. Você carrega um legado que não pode ignorar. E eu sei o que você realmente é. Os murmúrios de impacto chegaram até Isadora, como se ondas de desespero a golpeassem. Rafael estava em choque. As expressões deles mudaram para uma mistura de medo e raiva. Isadora esperava até que ele se virasse para ela, em busca de respostas. Então, o que você vai fazer agora? O primo perguntou, com uma satisfação grotesca no olhar, desafiando Rafael e ela a desmascarar toda a verdade. Isadora passou a mão pela barriga, sentindo o pequeno ser vibrar dentro dela. O tempo parecia que havia parado. Rafael, após um longo silêncio, finalmente olhou diretamente para Isadora. Sua expressão seria de amor ou de ódio. Uma leve brisa percorreu a sala, e as velas tremeluziram, como se presenciassem o surgimento de uma verdade devastadora. Você é o quê? Ele estourou, a voz tingida de incredulidade. É tudo verdade? Eu tenho que saber. Isadora se sentia impotente. Ela não queria perder Rafael, e ao mesmo tempo não podia suportar a ideia de que havia segredos tão profundos envolvendo sua vida. O peso daquela realidade esmagou-a. E enquanto o silêncio se instalava novamente, a única certeza que ela tinha era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O destino preparava uma armadilha, e o próximo movimento poderia ser letal. O primo sorriu maliciosamente, sabendo que a próxima jogada no tabuleiro da vida estava prestes a ser revelada, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A cena estava pronta. A tempestade se aproximava e tudo o que durou até agora estava prestes a desmoronar. A única coisa que Isadora conseguia pensar era se ainda haveria tempo para salvar aquilo que mais amava. Isadora sentiu o peso da revelação pairar no ar. O olhar de Rafael passeou entre ela e o primo, a confusão crescente em seu rosto. O que você está dizendo? Sua voz estava quase apagada, como se o verdadeiro significado das palavras não conseguisse alcançar sua mente. O primo soltou uma risada sarcástica, como se desfrutasse de cada instante. Você ainda não entende, príncipe. Essa história não se resume a um amor proibido.
é muito mais profundo. Ele se virou para Isadora, alisando o cabelo, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Lembre-se, eu sou muito mais do que você imagina. E então, ele fez um movimento dramático, puxando uma carta do bolso da jaqueta. Um contrato? O que é isso? Perguntou Rafael, quase implorando por uma explicação. Um acordo entre sua mãe e a família de Isadora. Um compromisso que garante unificação dos nossos clãs. E você, meu caro primo, não é o único que tem um destino traçado. Quando ele mostrou o documento amarelado, Isadora pôde ver o símbolo da coroa de sua própria família. Por que você está fazendo isso? Isadora gritou, o desespero a levando a um estado de quase frenesi. Você está apenas fazendo mal a nós dois. O primo continuou sua performance. Porque eu não sou apenas primo. Sou o verdadeiro herdeiro do reino. Seu pai, que todos acreditam ter morrido, está aqui observando você se destruir por causa de um amor que nunca era seu para ter. Assim ele lançou a bomba. Eu sou o filho do príncipe, que rejeitou seu casamento com sua mãe, e com isso trouxe desgraça para ambas as famílias. Isso significa que você também é parte disso, Isadora. A sala pareceu desmoronar ao redor deles. Isadora não conseguia respirar. Suas mãos tremeram enquanto olhava para Rafael, que agora estava prestes a explodir. Você está mentindo? Isso é impossível. Minha mãe nunca... Não é impossível, querido primo. Todo o seu mundo é uma mentira, o primo disse, com um sorriso venenoso que deixava uma marca de desespero na mente de Isadora. A revelação dela sobre a gravidez começava a parecer insignificante diante de uma verdade tão devastadora. Temendo ser desmascarada, Isadora tomou coragem. Se você é realmente o herdeiro, ela disse, a voz embargada, então você precisa entender que não podemos ser usados como peões em um jogo que não queremos jogar. O olhar dela era determinado, embora seu coração estivesse em 1000 pedaços. O primo deu um passo em direção a ela. Parece que não entendeu. Eu não quero apenas o trono. Quero você. E esse segredo que trouxe você até aqui é a chave para destronar o príncipe. A risada dele ecoou pela sala. Por favor, Rafael gritou, quase em desespero. Você não pode fazer isso. Mas a serpente ofensiva já estava a soltar veneno. E no fundo, a verdade sobre todos os relacionamentos deles começava a se esvair. Era um redemoinho de traições e promessas não cumpridas. O que ninguém notou, no entanto, foi o homem à porta escondido nas sombras. O que ele queria? Ele observava. Sua expressão era de quem estava nutrindo uma vingança própria. Quando o primo de Rafael se virou para buscar mais certezas, foi esse homem misterioso que fez sua presença ser sentida. E se eu te disser que você também não é quem pensa que é? Sua voz rouca fez todos congelarem. O verdadeiro segredo que guarda pode mudar tudo. Silêncio total. O ar denso, prenúncio de um novo pesadelo. A farsa estava começando a ruir e novos mistérios surgiam das cinzas. O próximo passo de todos poderia levá-los a um abismo, sem fim. O que cada um deles realmente era. E ainda havia um futuro incerto pulsando no coração de Isadora. Um pequeno ser que ardia entre a esperança e o caos. O homem na porta deu um passo à frente, sua presença esmagadora como uma tempestade elétrica. O coração de Isadora disparou, um alarme dentro dela. O que você disse? Rafael não conseguiu esconder o tremor na voz. O primo olhou para ele, um brilho de prazer malicioso em seus olhos. Sim, você ouviu bem. A verdade é muito mais complexa do que você nunca pode imaginar. E eu sou a chave. O homem se aproximou e suas palavras cortaram o ar. Mas o que vou revelar agora vai mudar tudo. Ele levantou a mão, com um gesto que desafiava a realidade que conheciam. Quem diabos é você? Isadora perguntou,
a raiva e a confusão se misturando. O primo simplesmente sorriu, uma expressão que misturava desdém e tortura. Você ainda não percebeu que eu sou mais do que um simples primo, certo? A última palavra dele ecoou como se estivesse em um abismo. O homem agora parou bem ao lado do primo e começou a falar de novo. Vocês estão sentados nesse jogo de poder, e eu sou o verdadeiro peão que pode derrubar todo o castelo. E não esqueçam, meninos, os segredos têm um jeito de vir à tona. Segredos? Rafael repetiu, sua voz crescendo cada vez mais tensa. Do que você está falando? Isadora se sentiu fisicamente mal. O peso das revelações, as mentiras e os jogos, tudo parecia girar ao seu redor. Com uma calma assustadora, o homem tirou um pequeno diário de sua jaqueta e começou a folhear as páginas. Ah, sim, aqui está. Um documento, um testamento. E quem decidiu manter tudo isso em segredo? Ele olhou diretamente para Isadora, a sua própria mãe. As palavras dispararam como flechas no coração de Isadora. O que você quer dizer? Isso não pode ser verdade. Ela lutou contra a dor, sentindo que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Sim, Isadora. Sua mãe fez um acordo, um sacrifício, um legado que se repete. Você está destinada a carregar o peso das decisões dela. Ele olhou para Rafael, que estava paralisado. Você e Isadora estão ligados de uma maneira que ainda não entendem. As alianças que foram forjadas não envolvem apenas amor, mas ambição e poder. Então, com um movimento súbito, ele jogou o diário na mesa. As páginas se abriram, revelando anotações e informações que faziam os olhos de Isadora se alargarem. Era uma coleção de cartas, acordos secretos entre famílias que levaram anos para serem engendrados. Vocês estão prontos para a revelação final? Ele sussurrou, porque quem realmente perdeu o trono não foi seu pai, Rafael. Foi a sua mãe. E ela fez isso ao decidir que a linhagem deveria ser deixada para trás e não recuperada. O silêncio pairou no ar, pesado como chumbo. Rafael, que se acreditava o herdeiro, agora era um peão. Num jogo que nunca entendeu. Isadora, sentindo o mundo desmoronar, olhou para Rafael e viu a devastação estampada em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse processar a nova revelação, um estrondo ecoou pela sala, como uma explosão. A porta se abriu com força e um grupo de soldados entrou. O líder deles, um homem robusto e ameaçador, avançou. Príncipe Rafael, recebemos ordens de prisão. Os olhos de Rafael se arregalaram. Prisão? Por quê? Por traição contra a coroa. O reino não te aceitará. O homem apontou para o primo, que sorriu como sardônico. Impressionante, não é? Você está em um atoleiro de mentiras e, no fim, traído pelo próprio sangue. Isadora estava paralisada. A realidade se transformou em um pesadelo vivo. Enquanto os soldados avançavam, um dos homens olhou para Isadora e sussurrou: Você está envolvida em algo que não pode controlar. O medo tomou conta dela. E ao olhar para Rafael, percebeu que o amor que os unia estava se desfazendo como areia entre os dedos. E com a sala ficando caótica, Isadora sentiu a vida dentro dela chutar, uma centelha de esperança em meio à escuridão. Mas então, o homem que carregava o diário fez um movimento, como se estivesse prestes a revelar tudo, e o destino de todos estava prestes a ser decidido. O futuro estava se espalhando diante deles, tão incerto quanto a noite que se aproximava. E nesse momento, Isadora percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O homem na porta deu um passo à frente, sua presença esmagadora como uma tempestade elétrica. O coração de Isadora disparou, um alarme dentro dela. O que você disse? Rafael não conseguiu esconder o tremor na voz. O primo olhou para ele, um brilho de prazer malicioso em seus olhos. Sim,
Você ouviu bem. A verdade é muito mais complexa do que você nunca pode imaginar. E eu sou a chave. O homem se aproximou, e suas palavras cortaram o ar. Mas o que vou revelar agora vai mudar tudo. Ele levantou a mão, com um gesto que desafiava a realidade que conheciam. Quem diabos é você? Isadora perguntou, a raiva e a confusão se misturando. O primo simplesmente sorriu, uma expressão que misturava desdém e tortura. Você ainda não percebeu que eu sou mais do que um simples primo, certo? A última palavra dele ecoou como se estivesse em um abismo. O homem agora parou bem ao lado do primo e começou a falar de novo. Vocês estão sentados nesse jogo de poder e eu sou o verdadeiro peão que pode derrubar todo o castelo. E não esqueçam, meninos, os segredos têm um jeito de vir à tona. Segredos? Rafael repetiu, sua voz crescendo cada vez mais tensa. Do que você está falando? Isadora se sentiu fisicamente mal. O peso das revelações, as mentiras e os jogos, tudo parecia girar ao seu redor. Com uma calma assustadora, o homem tirou um pequeno diário de sua jaqueta e começou a folhear as páginas. Ah, sim, aqui está. Um documento, um testamento. E quem decidiu manter tudo isso em segredo? Ele olhou diretamente para Isadora. A sua própria mãe. As palavras dispararam como flechas no coração de Isadora. O que você quer dizer? Isso não pode ser verdade. Ela lutou contra a dor, sentindo que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Sim, Isadora. Sua mãe fez um acordo, um sacrifício, um legado que se repete. Você está destinada a carregar o peso das decisões dela. Ele olhou para Rafael, que estava paralisado. A verdade é que você e Isadora estão ligados de uma maneira que ainda não entendem. As alianças que foram forjadas não envolvem apenas amor, mas ambição e poder. Então, com um movimento súbito, ele jogou o diário na mesa. As páginas se abriram, revelando anotações e informações que faziam os olhos de Isadora se alargarem. Era uma coleção de cartas, acordos secretos entre famílias que levaram anos para serem engendrados. Vocês estão prontos para a revelação final? Ele sussurrou. Porque quem realmente perdeu o trono não foi seu pai, Rafael. Foi a sua mãe. E ela fez isso ao decidir que a linhagem deveria ser deixada para trás e não recuperada. O silêncio pairou no ar, pesado como chumbo. Rafael, que se acreditava o herdeiro, agora era um peão num jogo que nunca entendeu. Isadora, sentindo o mundo desmoronar, olhou para Rafael e viu a devastação estampada em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse processar a nova revelação, um estrondo ecoou pela sala, como uma explosão. A porta se abriu com força e um grupo de soldados entrou. O líder deles, um homem robusto e ameaçador, avançou. Príncipe Rafael, recebemos ordens de prisão. Os olhos de Rafael se arregalaram. Prisão? Por quê? Por traição contra a coroa. O reino não te aceitará. O homem apontou para o primo, que sorriu, como sardônico. Impressionante, não é? Você está em um atoleiro de mentiras e, no fim, traído pelo próprio sangue. Isadora estava paralisada. A realidade se transformou em um pesadelo vivo. Enquanto os soldados avançavam, um dos homens olhou para Isadora e sussurrou. Você está envolvida em algo que não pode controlar. O medo tomou conta dela, e ao olhar para Rafael percebeu que o amor que os unia estava se desfazendo como areia entre os dedos. E com a sala ficando caótica, Isadora sentiu a vida dentro dela chutar, uma centelha de esperança em meio à escuridão. Mas então, o homem que carregava o diário fez um movimento, como se estivesse prestes a revelar tudo. Ele começou a falar e o mundo pareceu parar. As palavras vieram em forma de um rugido. O que você não sabe, Rafael, é que não é apenas sua mãe que tem um legado a proteger. A sua verdadeira herança é muito maior.
As expressões mudaram. Um choque percorreu a sala como uma onda violenta. Você nunca soube, mas você é o filho, o verdadeiro filho do rei exilado. E tudo isso foi apenas uma maneira de torná-lo o verdadeiro herdeiro que a dinastia desejava por tanto tempo. Os murmúrios tomaram conta do espaço. Isadora olhou para Rafael, que estava paralisado, o olhar confuso entre o novo conhecimento e a dor da traição familiar. Eu sou o quê? Ele balbuciou, sua voz mal conseguindo ser ouvida. A revelação ali, no ar carregado de tensão, fez tudo parecer distorcido. As promessas, os segredos, até mesmo o amor que compartilhavam, estavam flutuando em um abismo profundo e inexplorado. O novo reino que emergia não era uma bênção, mas uma maldição que poderia mudar tudo. E enquanto o caos se instalava, Isadora percebeu que a vida dentro dela estava a ponto de se tornar a chave para um antigo enigma. A única certeza que tinha era que todos estavam presos em um jogo muito maior do que podiam imaginar, e nenhum deles estava realmente seguro. O que viriam a descobrir a seguir desafiaria não apenas a linhagem, mas a própria natureza da história que conheciam. E no fundo, Isadora sentiu o frio da verdade. Tudo o que pensavam que era real poderia ser uma farsa. E agora, o que eles realmente eram? O homem que carregava o diário ergueu a cabeça, seu olhar fulminante atravessando a sala como uma lamparina acesa na escuridão. É isso mesmo, ele afirmou, sua voz retumbando com uma certeza perturbadora. Você realmente não sabe a verdade, Rafael. Sua mãe fez um acordo que mudou o curso de suas vidas para sempre. Isadoras, o coração quase parou. As palavras dele, como lâminas, cortavam o ar, pesado de tensão. O que mais você sabe? Ela exigiu, sua voz um sussurro carregado de desespero. Os olhos de Rafael estavam arregalados, sua expressão uma colcha de retalhos de confusão e raiva. O que você não percebe é que o trono não é o único alvo dessa batalha, o homem disse, sua voz baixa e provocadora. Você e Isadora estão ligados a um segredo muito maior, e eu estou aqui para garantir que ele venha à tona. Um tremor percorreu a sala. O primo de Rafael parecia cada vez mais satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Eu particularmente aprecio ver o quão longe vocês chegaram, ele murmurou, deixando as palavras pairarem no ar como fumaça. Rafael girou-se, seus olhos se encontrando com Isadora. Por que você não me contou? Ele já não a olhava com amor, mas com um crescimento de dúvida. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Eu não sabia, Isadora gritou, as mãos tremendo. Não sabia de nada. Foi tudo escondido porque sua mãe e a minha estavam presas nesse jogo horrível. Mas eu apenas queria um futuro com você. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, o homem de rosto severo começou a rir. O som ecoou, cortante como vidro. Você ainda não entendeu, não é? O que se revela a seguir é muito mais profundo do que um mero amor. É sobre poder. Ele então olhou diretamente para Isadora. A vida que você carrega não é apenas sua. É a vida de um reino inteiro. O que você quer dizer com isso? Isadora perguntou, sua voz prestes a quebrar. Ela estava começando a sentir que o mundo estava colapsando em torno dela, como se o castelo estivesse à beira do colapso. Lembre-se, Isadora, o homem continuou, cada palavra desenhando um pesadelo. A linhagem que estava perdida por gerações, agora renasce. Você não é uma simples plebeia. Sua força vem de algo muito maior. A verdade é que sua mãe era uma rainha, e você é uma princesa. O que lhe disse paralisou todos. Rafael ficou em estado de choque. Os ecos de suas palavras reverberaram nas paredes revestidas de história. Isadora sentiu uma onda de desespero e negação. Isso não pode ser verdade. Eu não sou nada disso,
Sou apenas Isadora. Mas o homem a interrompeu. Você pode negar isso até o fim, mas a criança que você carrega pode ser a chave para unir reinos. O potencial foi desperdiçado, mas não mais. Com o príncipe e a princesa juntos, o poder pode voltar a fluir. Uma agitação cresceu no ar, como uma tempestade prestes a se desencadear. Rafael olhou para sua família, para o peso das expectativas que havia carregado, e agora aquilo tudo parecia um fardo insuportável. Você é uma princesa. A incredulidade misturava-se com a mágoa. Rafael, por favor, Isadora começou, tentando alcançar sua mão, que agora estava suficientemente longe. Não, ele gritou, seu olhar penetrante cheio de lágrimas não derramadas. Como você pôde esconder isso de mim? Nesse instante, um grito cortou o ar. Uma figura familiar surgiu através da porta, os cabelos revoltos e a expressão de desespero. Isadora. A voz era de sua mãe. Não, você não pode acreditar nele. As repercussões daquele momento se espalharam feito um tsunami, todos girando para encarar a nova chegada. Isadora ficou paralisada, seu coração batendo no peito como um tambor. Mãe? A voz quase falhou, a incredulidade misturando-se com amor e raiva. Ela está cribando você em um labirinto. Filha, ele está mentindo, a mulher exclamou, mas todos os olhares estavam sobre ela agora. Então tudo era uma mentira? Rafael indagou, ferido, a dor em seu tom evidenciando que cada novo segredo era uma facada. Uma confusão colossal dominava o ambiente, e as luzes do castelo pareciam oscilar como se o próprio castelo tivesse consciência do caos que surgia dentro dele. O homem sorriu, satisfeito com a situação. A verdade sempre encontra um caminho, não é? Agora, vocês estão todos na rede de mentiras. E assim, o que se desenrolava era muito mais do que uma simples revelação. Era uma teia intricada de traições e verdades ofuscadas. Um jogo em que ninguém sabia qual era o próximo movimento, e o futuro deles estava em um risco absoluto. O coração de Isadora se encolheu em seu peito. Ela nunca se sentiu tão sozinha, tão perdida. Aos poucos, a sensação de que todos estavam a ponto de colidir em um desastre se tornava insuportável. A tensão ficou palpável, e os olhares inseguros de todos se voltaram para a mãe dela, que estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo, ou destruir todos de vez. O silêncio pairou denso na sala, como uma nuvem carregada prestes a eclodir. Isadora olhava para sua mãe, a esperança em seu coração começando a desvanecer. Mãe, por favor, diz que é mentira. Dize que nada disso é verdade. Sua voz era um desgosto, e a realidade parecia se aglomerar como fumaça ao redor dela. A mãe de Isadora hesitou, o rosto pálido como cera. As palavras em sua boca pareciam pesadas, sufocantes. Filha, eu não te contei porque o passado é um lugar cheio de dor e segredos. Mas você não faz ideia do que está em... Como sombras, fugindo da verdade. Rafael cortou como uma lâmina, seu olhar penetrante fixo na mãe de Isadora. O choque e a traição se espalhavam por sua expressão, enquanto a inquietude aumentava. O homem que segurava o diário ergueu a cabeça mais uma vez. Não percam tempo em discussões que não irão mudar o que vocês são. Agora, o reino está à beira da guerra. E a verdade sobre suas linhagens será a centelha que incendeia tudo. Guerra? Isadora questionou, a voz vacilante. Os murmúrios na sala cresciam, um zumbido de inquietação crescente. Criaturas do castelo tinham apenas um único caminho, a proteção de seus ideais e crenças. O que você quer dizer com isso? E como se a resposta estivesse presa a uma explosão. A sala tremeu. A porta foi arrombada com um estrondo. Os soldados que haviam entrado começaram a olhar nervosos, a tensão subindo como um vapor. Capitão, um deles gritou, e Isadora podia ver o terror em seus olhos. A cidade, estão atacando. Quase ao mesmo tempo, uma explosão reverberou, sacudindo as paredes.
O chão tremeu sob os pés deles, e os lustres começaram a balançar, como se o próprio castelo estivesse tentando se libertar. O que está acontecendo? Rafael berrou, o pânico se infiltrando em seu tom. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora. A mãe de Isadora gritou, puxando-a, quase desesperada. Mas antes que pudessem se mover, o homem que tinha o diário fez um gesto com a mão, abrindo um espaço entre eles. É isso que estou falando. O passado não pode ser enterrado, e tudo que deveria ser revelado está prestes a vir à tona. Os sons de gritos e caos começaram a fludar o castelo. Isadora olhou novamente para Rafael e, naquele momento, um olhar profundo e comum se formou entre eles. Os sentimentos tumultuados eram palpáveis, uma conexão sendo estendida entre a dor e a confusão. Mas as palavras do novo homem cortaram o ar novamente. A batalha vai começar, e nesta guerra, você é mais do que um príncipe, Rafael. Você é a esperança de um futuro que nem mesmo você sabia que tinha. Chega! Rafael gritou, sua voz fazendo com que o silêncio se instalasse novamente por um breve instante. O que está acontecendo? O que você está tentando nos dizer? Naquele instante, uma nova explosão estremeceu o ambiente, e o teto começou a soltar pedras. O homem olhou diretamente para Isadora e os olhos dele brilharam com uma intensidade assustadora. Quando a sua verdade surgiu, a de muitos outros também se revelou. Você é a chave, Isadora. O que você carrega não é apenas um futuro, mas a salvação para todos nós. Você está louco, Isadora retrucou, recuando. Como eu poderia ser? Eu sou eu, apenas Isadora. Não, você precisa entender, Isadora. E ali, em meio ao caos e confusão, algo quase mágico começou a tomar forma. O chão começou a brilhar em uma luz dourada, como se o eco de uma antiga linhagem estivesse emergindo. Não deixem essa luz. Entrar! É perigoso! Alguém gritou, mas já era tarde demais. A luz tomou conta da sala, e de repente, tudo parecia desvanecer. Uma energia sobrenatural pulsava ao redor deles, e Isadora começou a sentir as raízes de uma verdade escaldante levar seus pés a um novo destino. E a única coisa que ficou clara foi que o mundo deles nunca mais seria o mesmo. Lais, perdão e caos se misturavam, e a verdadeira natureza de Isadora, Rafael e todos ao seu redor estava prestes a ser revelada. Mas a pergunta permanecia: seria isso uma bênção ou uma maldição? A luz dourada começou a ganhar vida, pulsando no centro da sala. Os rostos de Isadora e Rafael refletiam um arco-íris de emoções, meio sufocante. Mas antes que pudessem compreender plenamente o que estava se desenrolando, uma sombra se projetou no meio da luz, como um vulto emergindo das profundezas de um pesadelo. Então, o chão tremia, não apenas sob o peso de um futuro incerto, mas de algo muito mais terrível. Não! O homem da porta gritou, e suas palavras soaram como um lamento distante. Vocês não podem, não devem. A luz se intensificou, quase cega. Isadora sentiu um nó se formar na garganta. O brilho passou pela sala como uma onda, e ela viu vislumbres de vidas que nunca conheceu, momentos de alegrias e dores misturados em uma dança frenética, uma energia aflitiva, e em meio ao caos, uma explosão de dor chamou sua atenção. Isso não pode estar acontecendo. Rafael gritou, sua voz cortando como pescado. Isadora virou-se a tempo de ver o homem que levara o diário começar a desmoronar. O corpo dele tremia e, de repente, ele não era mais um guardião de segredos, mas sim uma figura distorcida pela escuridão que agora preenchia o ar. As linhas de sua face se contorceram, distorcendo a imagem que antes parecia tão segura. Ela viu algo escorregar de seus dedos, um pequeno objeto metálico que rolou pelo chão em direção a ela. Este brilho cortante despertou um instinto ancestral. Quando Isadora se abaixou para pegá-lo, seus olhos se encontraram com os de Rafael, e naquele momento,
uma fração de segundo, tudo parecia parado. Mas o homem, agora desfigurado, soltou um grito, um som, que ecoou e fez as paredes do castelo tremerem. Parada! Não! Você não pode tocar nisso! Sua voz soava desesperada, cheia de terror. Por que não? Isadora questionou, incrédula, segurando o objeto em sua mão. Mas assim que seus dedos tocaram o metal gelado, uma onda de poder atravessou seu corpo. Lembrou-se das histórias que sua mãe lhe contara em noites tranquilas, sobre heranças e legados. E a revelação a atingiu como um raio. O objeto não era apenas um pedaço de metal, era a chave para o que se escondia nas sombras. Então, tudo explodiu. A luz dourada rompeu uma barreira entre os mundos. Um burburinho crescente e ameaçador começou a emergir. Sons de metal e gritos distantes. Era como se o próprio castelo estivesse se revoltando contra a revelação. Isadora, jogue isso fora! Rafael gritou, os olhos arregalados. Sua voz estava embargada de pânico. Mas ela não conseguia. Um instinto profundo a mantinha segurando firmemente o objeto. E com um tremor, uma sombra tomou a forma de uma figura que saía da luz. Uma pessoa ou uma criação. Algo que tinha seu rosto, mas não era ela. Seus olhos, profundos e imprevisíveis, cravaram-se nos de Isadora. Finalmente você despertou. Sua versão, ou o que quer que fosse, sorriu. E a expressão era um eco de suas inseguranças mais profundas. Uma dor intensa a atravessou. Quem é você? Ela gritou. Um medo primordial preenchendo cada parte de seu ser. A figura sorriu de volta. Um sorriso que não prometia nada de bom. Eu sou o que você se tornará. A voz era suave, sedutora e ao mesmo tempo aterrorizante. Eu sou o reflexo do que está escondido dentro de você. A sua verdade, a única verdade. Isadora olhou para Rafael desesperada, sua mente girando. Rafael, não, isso não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça lutando contra a lógica que se deteriorava ao seu redor. Eu sou eu, mas o que quer que fosse já estava se afastando. Começando a se desfazer em uma neblina que parecia dançar com as tochas. Os olhos de Rafael brilhavam com chamas de indignação. Chega de mentiras. Agora basta. Você pode me dizer o que está acontecendo? We need answers. A respiração de Isadora estava ofegante. Eu não sou isso, ela implorou, sentindo a realidade desmoronar. Mas a sombra esvoaçante sussurrou suavemente, como um eco distante. Apenas me aceite. Será mais fácil assim. E justo nesse ínterim, uma nova explosão ecoou e com isso surgiu uma verdade furtiva. Enquanto a sala tremia, um pedaço do passado começou a se desfazer na realidade. O castelo não era apenas um lar, mas uma fortaleza de segredos e ilusões. A linha entre quem eram e quem seriam começava a se apagar, e tudo o que acreditavam, tudo o que os mantinha juntos, estava prestes a se fragmentar em pedaços irreconhecíveis. Isadora, a voz de Rafael, a trouxe de volta à realidade distorcida. Mas antes que pudessem responder, o brilho na sua alma acendeu como um farol, chamando todos os olhares. E nesse momento, os olhos do homem que tantas revelações encarava se abriram com um misto de medo e realização. Algo dentro dele que todos desconheciam explodiu, e com isso, um novo destino estava se formando. Um jogo muito mais perigoso e profundo. Vocês acham que entendem a história? Vocês têm apenas uma fração dela. As palavras cortaram o espaço, prometendo uma reviravolta que faria tudo parecer insignificante. Enquanto o eco de suas verdades reverberava nas paredes antigas, o próximo movimento prometia não só uma revelação, mas a verdadeira queda de todos. A cena era intensa, com a respiração ofegante preenchendo o ar. E Isadora sabia que o futuro era uma folha em branco,
Mas o que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o curso de suas vidas. Como um pavio aceso, a chama da verdade estava prestes a entrar em combustão, e ninguém estava preparado para as chamas que viriam. A luz dourada começou a ganhar vida, pulsando no centro da sala. Os rostos de Isadora e Rafael refletiam um arco-íris de emoções, medo, confusão e uma esperança sufocante. Mas antes que pudessem compreender plenamente o que estava se desenrolando, a figura do homem começou a tremer, transformando-se em algo grotesco. De repente ele soltou um grito, um som que ecoou e fez as paredes do castelo tremerem. "Não!" ganiu, a voz distorcida, enquanto seu corpo parecia desmoronar numa névoa espessa e escura. Isadora sentiu um nó no estômago, o medo, a paralisando. O cheiro de fumaça e ferro tomou conta do ar, um prenúncio de algo terrível. "Isadora!" Rafael quase gritou, seus olhos arregalados, enquanto as paredes ao redor deles começavam a rachar. Isadora olhou para o homem que tinha o diário e viu um brilho de desespero em seu olhar. Ele estava em alguma conexão com a luz, como se fossem opostos. E então tudo mudou. O brilho dourado da luz se intensificou e uma onda de calor percorreu a sala. Isadora não sabia por quê, mas de alguma forma ela estava ligada a tudo isso. O objeto em sua mão começou a pulsar forte, como um coração batendo. "Deixe isso, Isadora!" Rafael gritou, mas ela não conseguia soltar. Era como se o objeto tivesse vontade própria. E justo quando ela pensou que tudo estava perdido, uma onda de energia envolveu. Algo em sua mente despertou. Uma visão, uma memória esquecida, um lugar sombrio, um trono abandonado, uma coroa caída. "Isadora!" A voz de sua mãe cortou seus pensamentos como uma faca. A mulher estava desesperada, enquanto as sombras ao redor se contorciam e dançavam como se quisessem devorá-la. "Você não entende. Ele não é quem ele aparenta ser." Uma onda de choque percorreu a sala. "O que você quer dizer com isso?" Rafael perguntou, balançando a cabeça, a incerteza estampada em seu rosto. Ele é seu pai", a mãe disse, e as palavras dela caíram como uma bomba. Isadora ficou paralisada. O mundo ao seu redor desapareceu em um borrão. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para o homem que estava caindo e tudo começou a fazer sentido. "Isso não pode ser verdade!" Rafael balbuciou, a incredulidade em sua voz quase física. Isadora se perguntou se aquilo fazia sentido de alguma forma. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ela nunca imaginou. Mas, antes que alguém pudesse processar essa nova realidade, a sala tremeu mais uma vez, e o homem que estava tenso se despedaçou diante deles, tornando-se um poço de sombra, como se quisesse engolir o castelo. A luz pulsante cresceu, e com um último grito de desespero, uma figura semelhante ao homem surgiu de dentro da escuridão. Agora, em vez de um corpo, surgia uma imagem, um holograma, um reflexo distorcido. Os olhos de Isadora encontraram os olhos dele, brilhando com um verde profundo. "Rafael, Isadora, eu sou a chave." Pudessem sequer perguntar o que estava acontecendo, o castelo começou a tremer com uma força aterradora, e a própria estrutura parecia se contorcer, enquanto as paredes começavam a desmoronar. "Vamos sair!" gritou Isadora, puxando Rafael pela mão. A tensão entre eles agora carregava um novo peso. O que isso significava? "Não podemos deixar tudo isso", ele questionou hesitante. "Agora não é hora para discussões", Isadora exclamou, o desespero escorrendo em sua voz. As sombras e a luz se entrelaçavam em uma dança voraz. "Precisamos ir." Quando eles finalmente correram para a saída, a realidade ao redor deles estava mudando. As antigas tapeçarias que adornavam as paredes
começaram a se encolher e se queimar, revelando segredos que haviam sido escondidos por anos. A verdadeira história do castelo estava emergindo entre a fumaça e a dor. À medida que chegavam à porta, uma onda de energia os envolveu. Isadora virou-se para o homem que agora não era mais uma forma, mas um eco distante de algo maior. O futuro de todos nós depende de você, Isadora, ele gritou, antes de se dissipar em um manto de trevas. Ao atravessarem a porta, o que viram do lado de fora era um caos absoluto. As tropas que antes protegiam o castelo agora estavam em conflito, lutando contra forças que pareciam vir do céu. O reino estava em guerra, e dentro desse caos, a verdade sobre eles ainda estava descoberta. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, uma história que prometia reviravoltas ainda mais profundas. E enquanto a poeira da batalha girava ao redor, a única certeza que Isadora tinha era que nada estaria seguro no futuro incerto que as aguardava. Havia mais segredos a serem revelados, e uma sombra pairava sobre eles, ameaçando consumir tudo o que conheciam. Nas profundezas do seu coração, um medo surgia. Quem eram eles realmente? E o que esse novo mundo seria a partir daquele momento? A luz dourada agora pulsava freneticamente, revelando verdades ocultas e antigos segredos, tudo se misturando em um caos que ameaçava engolir o castelo. Isadora e Rafael, de mãos dadas, sentiam o peso do destino sobre seus ombros. O que fazemos agora? A voz de Rafael tremia, seus olhos fixos na figura distorcida que havia surgido da luz. Precisamos enfrentar isso juntos, Isadora respondeu, a respiração rápida. Ela sentia o pequeno ser em seu ventre, cada movimento uma lembrança do que haviam lutado para proteger. O que quer que estivesse obrigado a acontecer, não poderia ocorrer, não sem que eles intercedessem. A sombra começou a falar, a voz conhecida, mas retorcida. Você não entendem, eu sou a promessa de um futuro que vocês deveriam abraçar. A chave, Isadora. Os ecos das palavras dela reverberavam na sala, enquanto o chão sob eles estremeceu. O que você quer de nós? Isadora grutou, o medo a invadindo. O lugar estava em frangalhos. A realidade ameaçava se desintegrar como um castelo de cartas. O grupo de soldados antes da proteção agora se dispersava em caos. Vocês estão destinados a algo maior, mas a escolha é de vocês. O vento carregava a voz, e a luz começou a se distorcer, formando imagens das vidas que poderiam ter. Isadora viu vislumbres de lares, risos, um futuro construído em amor. E, no entanto, a sombra continuava, um lembrete sombrio do que poderia ser perdido. Basta! Rafael bradou. Seu rosto fixo, a voz carregada de determinação. Se vocês querem algo de nós, hajam. Mostrem-nos o que precisamos fazer. A luz pulsou uma última vez, e uma onda de energia varreu a sala. Isadora fechou os olhos, sentindo a conexão com tudo o que a cercava. Quando os abriu novamente, avistou a sombra desmoronando diante deles. Gargalhos distorcidos. As sombras não mais pesavam sobre eles, mas havia um misto de lágrimas em seu olhar. O que tivessem enfrentado, junto ou separados, graças a eles, o futuro não estava mais no manual da dor de suas mães, mas num novo recomeço. Estamos juntos nisso, Rafael murmurou, envolvendo-se ao redor de Isadora. Ela segurou o olhar dele, a conexão renovada pela batalha compartilhada. Havia um novo sabor no ar, o gosto da possibilidade. A multidão que cercava o castelo começou a se dissipar. Soldados juntos, um novo reino em suas mãos. E agora? Rafael perguntou. Agora, Isadora disse, uma luz reluzente em seu olhar. Vamos contar nossa história, uma história que mudará tudo. E assim, em meio a um renascimento de possibilidades, a jornada de Isadora e Rafael estava apenas começando. O passado poderia ir embora, mas os laços formados na brasa do desespero nunca se quebrariam. O que viria a seguir era um novo capítulo,
pulsações de esperança, um legado que mal começara a florescer. E agora, meu amigo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere mais um segundo.